Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, alegria poder cultuar a Deus, mais uma vez servir a Jesus e juntos nós meditarmos na sua poderosa palavra. Eu tenho por certo que o Senhor tem algo especial para cada um de nós, e como já tem falado aqui nessa casa, o Senhor vai continuar falando. Nós cremos nisso. Louvar a Deus pela vida dos pastores desta igreja, pastor Fernando, sua esposa irmã Selma, servos de Deus, todos os obreiros dessa casa que sempre cooperam, somam forças no reino de Deus e nos ajudam em todas as necessidades que a obra do Senhor apresenta. Eu quero agradecer pela cooperação e o carinho dos irmãos aqui do Maria Cecília e o apoio que sempre nos entregam. É uma bênção servir a Jesus junto com os irmãos. Dito isso, eu quero convidar você a uma leitura da Bíblia Sagrada. Esse texto tem falado muito ao meu coração e eu quero que você reflita comigo no segundo livro dos Reis, capítulo 4, primeiro versículo. A gente vai ler até o verso 7, o que eu considero, e penso que a maioria dos irmãos também, ser este um texto conhecido da gente. E a partir desse texto conhecido, muito falado, muito pregado, eu quero dividir com você algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração e que podem ser orientação do Senhor, não somente para mim, mas para você também. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do primeiro versículo ao verso de número 7, você que encontrou por bondade, diga amém. O texto diz o seguinte: certa mulher, viúva de um dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Você pode dizer amém? Tome teu assento por bondade. Como eu disse a você, este é um texto conhecido da gente, e é um texto que, de modo muito superficial, pode ser compreendido. Ele é uma narrativa de milagre, ele fala sobre uma transformação na realidade da vida de uma família, e eu quero que você, ao se lembrar desse texto, também consiga perceber a intensidade. Mais do que um problema, nós temos aqui uma intensidade de problemas. Então não é apenas um problema. Essa família surge na história da Bíblia Sagrada a partir de um problema. Mas você percebe que antes desse problema acontecer, alguns problemas já estavam acontecendo. O texto é claro em dizer para nós que a mulher perdeu o marido. Após perder o marido, ela percebe, ela toma ciência, ou ela é informada sobre dívidas muito altas,
com as quais ela não pode lidar. E aí, para fechar todo esse processo, os credores, aqueles para quem o seu marido devia, aparecem na sua casa com a execução da dívida. E nesse tempo existem algumas possibilidades de pagamento para uma dívida. E uma delas, que não existe mais nos dias atuais, é tomar pessoas que fazem parte da família para que estas pessoas sirvam como escravos. Existem algumas regras, e a partir dessas regras que nós temos na sociedade judaica, a gente consegue ter algumas definições para esse texto. A primeira delas é que se esses meninos fossem casados e tivessem as suas famílias, eles não poderiam ser tirados de casa para servir como pagamento da dívida dos pais. Logo, estes dois meninos que têm a possibilidade de serem tirados de casa são meninos ainda solteiros. Existe também uma questão de idade que é muito importante ser pensada. Você não pode pegar qualquer filho. Existe uma idade mínima para que esse menino seja retirado do seu ambiente do lar, para viver então como escravo, até que a dívida seja quitada. E aqui nós temos também uma proporcionalidade da dívida. Não é apenas um homem trabalhando para pagar a dívida. São dois homens que precisam trabalhar para pagar a dívida. Logo, a gente passa a entender, ainda que o texto não informe a gente com muita exaustão, algumas particularidades dessa narrativa. O texto vai dizer a nós então que essa mulher, ela vai se deparar com toda essa cena e ela vai então procurar o profeta de Deus naquele lugar. Existe um homem que representa Deus naquele tempo, que é o profeta Eliseu. Então Eliseu e essa mulher passam a ser as personagens mais ativas do texto. A gente pode chamar eles de grandes protagonistas. Nós temos os credores, que é uma figura que trafega pelo texto, mas não aparece demais. Nós temos os dois filhos, que em algum momento também vão se manifestar. E de certa forma a gente tem outras pessoas envolvidas, que são os vizinhos, que vão emprestar vasilhas a essa mulher. Mas de forma muito básica, você tem duas personagens importantes aqui, que é a figura do profeta e a figura da mulher. Ok? Dito isso, eu gostaria de dividir com você algumas percepções que o Senhor deixou ao meu coração. Amém? A primeira delas, para mim, é uma lição. Porque esta mulher, se você observou o texto com muita atenção, ela não é uma mulher que está iniciando a sua jornada como esposa ou como mãe. Quando esse texto ele é narrado para nós, a mulher já tem um histórico de vida conjugal e de maternidade. Ela é uma mulher que passou pelo casamento, teve os seus filhos e acumulou ao longo do tempo uma boa experiência. A gente diria que essa é uma mulher que sabe em algum momento lidar com algumas dificuldades da vida, diferente das mulheres que começam a lidar com a vida muito jovens. Eu lembro que a minha esposa, quando a gente casou, ela é muito jovem, e um dia ela queria fritar mandioca. Ela ligou para minha sogra para perguntar: cozinha ou frita direto? Hoje já é diferente. Hoje quem liga para ela é minha filha, que está começando a vida conjugal, tem 23 anos. Liga para ela dizendo: mãe, quero fazer um negócio aqui, como é que você faz? Precisa temperar primeiro, tempera depois. Precisa amassar primeiro ou amassa depois. Como é que faz isso? Hoje minha esposa já não liga para ninguém. Se não precisa ligar, o Google ajuda e resolve muita coisa. O YouTube também, glória a Jesus por isso. Mas o texto vai mostrar para nós que essa mulher ela tem um pouco de experiência. Casada, passou pelo trauma da perda do marido, marcas profundas na alma, foi mãe durante um bom tempo e tem sido mãe durante um bom tempo, e agora chegou os problemas e ela não sabe como resolver. Deixa eu lhe dizer, esse texto vai me ensinar duas coisas importantes. A primeira delas, que eu gostaria que você gravasse no seu coração: retire dos seus ombros a responsabilidade que você colocou sobre eles, de que é necessário que você resolva todos os problemas da vida.
não carregue consigo esse peso. Você não é capaz de resolver todas as coisas da vida. E por mais experiente que você chega, algum dia, por mais experiência que você atinja em algum momento, uma crise vai te atacar de tal maneira que vai mostrar para você o quão debilitado e frágil você ainda é. E nesses momentos a gente diz assim: maldita crise. E eu venho aqui dizer diferente: bendita crise. Talvez você diga: que problema terrível. E eu diria a você: que abençoado problema é esse. Aí você diz: pastor, como é que o senhor pode chamar de bendito um problema que me tirou o chão, que eu não sei mais o que fazer, como resolver? Pois bem, esse problema pôs os seus pés no chão da vida novamente e está clamando para o seu coração escutar. Você não é Deus, você é gente. E porque a gente não vai resolver tudo, e quando não resolve tudo, o céu está clamando para você. Você ainda depende de um Deus todo-poderoso, que é Senhor de tudo e de todos. Há um escritor chamado C.S. Lewis que diz algo muito interessante. Ele diz assim: nas bonanças da vida, Deus sussurra aos nossos ouvidos, mas nas crises da vida, Deus aumentou o volume do amplificador e está gritando com a gente. Deus, no meio dessa dor, no meio dessa tristeza, no meio dessa angústia, veio falar com você aqui nessa noite. Acalma, descansa, aleluia. E você diz assim: perdi o controle. Deus está dizendo: eu estou permitindo. E aí você diz: por quê? Para você saber quem é, para você não se esquecer da sua humanidade. Você ainda é gente, porque a gente nem sempre resolve tudo. Só que tem gente que coloca esse peso em cima dos ombros e diz assim: mas pastor, eu já sou o responsável, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou o líder, eu sou o pastor, eu sou o dono. E Deus vem dizer assim: você pode ser o que for, mas ainda continua sendo gente, e porque a gente é limitado. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, esse texto me ensina a segunda lição. Quando eu não sei o que fazer, eu preciso saber o que fazer. Parece um paradoxo, mas é muito interessante. Quando você não souber o que fazer, saiba o que fazer. Porque uma coisa é perder o controle e entrar na passividade. Uma coisa é perder o controle e entrar na inércia. Uma coisa é perder o controle e pedir a morte. Outra coisa é olhar e dizer assim: não sei o que fazer, mas sei o que fazer. E você perguntaria a essa mulher: a senhora sabe lidar com dívida? Ela diria: não. A senhora sabe como pagar essa dívida? Não, não sei. Mas a senhora sabe o que fazer hoje? Sei. Vou falar com o homem de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Essa mulher toma uma decisão muito interessante. Ela decide falar sobre problema financeiro com o profeta. E profetas não são as pessoas mais indicadas para você falar de crises financeiras. Principalmente os profetas israelitas. Os profetas israelitas carregam consigo uma marca muito presente e palpável, que é a marca da necessidade. Se você pegar o histórico dos profetas, você vai perceber que a maioria, e por que não dizer quase que a totalidade deles, está envolvida em um cenário de escassez. Aí a mulher olha e diz assim: eu vou falar de problema financeiro com um profeta. Se você pegar o histórico profético de Israel, você vai perceber que aquele que antecedeu Eliseu, que era conhecido como um profeta de fogo, o homem que impactou a nação de Israel, um dia Deus olhou para ele e disse assim: aqui na terra você não vai ficar mais não. Vai ter uma seca brava aí, não vai ter o que comer, não vai ter o que beber. Então eu aconselho você agora, Elias, pega tuas coisas e vai lá para o Querite. E deixa eu dizer uma coisa para você: eu já dei ordem aos corvos. Eles vão descer lá e vão te sustentar todo dia com pão e com carne. Faz o seguinte, Elias, vai lá e se esconde. Aí ele vai, se esconde, fica ali comendo e bebendo, com os corvos alimentando. De repente Deus chega e diz assim: acabou a água do ribeiro, você precisa ir para outro lugar. Para onde eu vou? E uma viúva, pobre,
que vai cuidar de você, porque você não tem condição de cuidar nem da sua vida sozinho. Então eu estou preparando gente para cuidar da sua vida para você, tá? Você é um pobre miserável que não tem estrutura para cuidar da vida. Essa é uma das marcas do profetismo israelita. Só que essa mulher diz assim: eu não sei como resolver meu problema, mas sei o que fazer quando eu não sei o que fazer para resolver meu problema. Vou falar com o homem de Deus. Aí você diz assim: pastor, essa mulher então é incoerente, ela é pobre, miserável, vai falar com um profeta pobre. Só que o profeta não é apenas um homem, o profeta é o representante de Deus. Essa mulher está estabelecendo um princípio: não existe nada, nenhuma esfera da vida que Deus não possa intervir na minha caminhada e fazer um milagre. Eu não sei qual é o problema que você entrou aqui, eu nem preciso saber, porque eu sei de uma coisa: não existe nada impossível para o Deus que a gente serve nessa casa. Ele resolve problema financeiro, Ele resolve problema de doença, Ele resolve problema de relacionamento. Não há nada que Ele não possa resolver. Não sabe resolver? Fala com Ele hoje. Fala com Ele. Agora, se você percebeu o texto com muito cuidado, diga bem forte comigo: existia uma solução para o problema. Diga bem forte: a mulher está dizendo para nós: eu até recebi uma opção para resolver. Diga bem forte: mas eu decidi rejeitar. Alguém poderia olhar para ela e diria o seguinte: ô dona, é só liberar os meninos que paga a dívida. E ela poderia dizer: como é que é? Libera os meninos, a dívida está paga, resolveu o problema. A mulher vai dizer o seguinte: eu até entendi a opção, mas eu rejeito a opção. Deus trouxe gente aqui que precisa ouvir essa palavra. Qual é o preço que estão propondo a você para resolver esse nível de crise? Porque existem alguns preços que excedem o nível da dívida. Uma coisa é você pagar algo que deve e manter aquilo que ainda tem. Outra coisa é você sacrificar tudo que tem para o pagamento de uma dívida. Essa mulher está dizendo: eu não aceito pagar uma dívida desconstruindo a minha casa, perdendo meus filhos. Deus trouxe gente aqui que precisa entender: não é porque tem uma solução natural proposta pelos homens que você precisa aceitar. Tem gente dizendo: pastor, eu posso resolver o problema no meu casamento, é só assinar o divórcio. Pastor, eu posso resolver o problema da minha família, é só liberar os meus filhos para nunca mais eu vê-los. Mas Deus vem aqui dizer: eu não quero que você aceite essa opção. Essa opção custa caro demais. Eu quero poupar a sua vida, eu quero poupar a sua casa, eu quero manter o que você tem. Eu posso resolver o problema do cansaço, é só entregar o ministério. Eu posso resolver o problema do meu estresse, é só eu não fazer mais o que eu estou fazendo. Aleluia. 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 É só sacrificar o que tem que resolve. A mulher está dizendo: não é falta de opção, eu escolho por não aceitar. Jesus trouxe você aqui hoje, e Ele fala claramente ao seu coração: se for necessário sacrificar o que eu te dei para cuidar, não aceite. Deixa eu dizer, tem coisas que a gente não consegue evitar a perda, mas tem coisas que estão na nossa mão a escolha. Essa mulher poderia dizer: meu marido eu não tive como evitar a perda, mas os meus filhos eu vou evitar. Jesus veio aqui dizer para você: tem perdas que você não vai evitar mesmo, são irreversíveis, mas tem perdas que você vai evitar. E o Senhor está dizendo: falta hoje uma posição sua diante de mim. Se você disser não aceito, o Senhor vai entrar nessa parada junto contigo e vai dizer: a gente vai trabalhar junto e a gente vai ver milagres. Aleluia. Então ela decide falar com o profeta. Quando ela decide falar com o profeta, ela está falando com o homem de Deus. E escute o que eu vim lhe dizer: quando você for buscar soluções em Deus para as crises da sua vida, prepare-se para se deparar com as incoerências divinas.
Se existe algo que você vai perceber quando for buscar solução em Deus, é uma incoerência de Deus tamanha. A mulher chega e conta a história para Eliseu: estou devendo, não tenho com que pagar, meu marido morreu, você sabe que ele era temente ao Senhor, e agora eu estou vindo aqui dizer para o Senhor, me ajuda. Normalmente, quando alguém conta um problema na área financeira para você, a primeira pergunta que você faz é: quanto é a dívida? Ou outra pergunta: o quanto você precisa para pagar? Eliseu olha para ela e diz assim: o que é que você tem? A mulher está dizendo: eu tenho uma dívida, não tenho dinheiro para pagar. O profeta olha e diz assim: me conta o que você tem. E Deus veio aqui falar contigo hoje. No meio do seu cenário de escassez, você tem a tendência de desvalorizar o que sobra. E todas as vezes que o diabo quiser derrubar você, ele vai concentrar os seus olhos nas ausências. Grave isso. Todas as vezes que o diabo quiser destruir alguém, é só concentrar os olhos desse alguém naquilo que falta. Isso é um princípio que ele estabeleceu desde o Éden, na primeira tentação. Ele desceu no jardim e ele não disse para Eva: você viu quanta árvore você pode comer? Ele olhou para ela e disse assim: qual árvore você não pode comer? Sabe o que o diabo está dizendo para Eva? Você pode ter muita coisa, mas eu quero seus olhos concentrados na ausência. O que é que te falta? O que é que você ainda não tem? Porque aquilo que você não tem, você precisa alcançar. Então todas as vezes que o diabo quiser derrubar alguém, ele vai concentrar seus olhos nas ausências. Quando você chegar para o Senhor Jesus e disser assim: não tenho nada, não posso nada, não consigo nada, está tudo acabado, eu não sei mais o que fazer, Jesus vai responder para você: o que é que sobra? O que é que você tem? E sabe por que essa pergunta incomoda? Porque normalmente quando você vai responder o que tem, essa resposta ela se torna incompatível sob dois aspectos. Primeiro deles, identidade. Segundo, proporcionalidade. Grave isso no seu coração. Quando a mulher resolve responder, ela responde o seguinte: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Escute o que eu vou lhe dizer. Primeiro, a mulher tem um problema financeiro. Azeite não tem nada a ver com finança. Então a identidade do que sobra não tem nada a ver com a demanda financeira que ela tem. Segunda coisa, proporcionalidade. A mulher diz assim: a dívida é muito grande, eu só tenho uma pequena botija com azeite. Ou seja, tanto a identidade quanto a proporcionalidade não conversam com o problema. E Jesus veio aqui falar para você: sabe por que você vai se deparar com a incoerência? Porque quando Jesus perguntar para você o que é que sobra, Ele está dizendo para você: aquilo que você tem na mão não é compatível com aquilo que você precisa. Aquilo que você tem na mão não é proporcional ao problema que você tem. Mas quando eu entrar em ação, aquilo que você tem ainda nas mãos será o suficiente para eu produzir o milagre que você nunca recebeu. Pastor, será que isso funciona? Funciona. Um dia o povo de Israel chegou diante do Mar Vermelho. Atrás vinha o exército de Faraó. Moisés resolve fazer uma oração: Senhor, o exército está aqui atrás, na frente está o mar. E agora o que a gente faz? A resposta divina é a seguinte: por que está orando? Diga ao povo para marchar. E aí, como se Moisés dissesse assim: não tem como marchar, vai dar na água. O Senhor diz assim: o que é que tem na mão ainda? O que é que tem na mão ainda? Você tem um cajado. Cajado não tem nada a ver com água. Cajado não é remo, cajado não é barco, cajado é para apacentar a ovelha. A identidade do que ele tem na mão não tem nada a ver com a necessidade que ele tem à sua frente. O Senhor está dizendo: mas eu vou entrar em cena agora, e o cajado que você tem na mão, que não tem nada a ver com água, vai começar a virar chave para abrir o mar. Jesus veio dizer para você: é incoerente demais, mas funciona.
Não tem nada a ver, mas funciona. E eu quero que você entenda hoje. Talvez você entrou aqui, o seu problema é esse, financeiro. O Senhor está dizendo, não tem nada, né? Não tem casa para vender, não tem carro para vender, não tem terreno para vender, não tem nada. Mas você tem alguma coisa, você tem mão para levantar, você tem voz ainda para adorar, você tem um louvor para proferir. Jesus está dizendo, eu vou pegar isso que não tem nada a ver com o problema e vou começar a fazer disso chave para resolver o seu ambiente de dor. Aleluia. Jesus é especialista em pegar coisas que não tem nada a ver com a nossa demanda e transformar isso em chave para resolver problemas. Aí você diz assim, pastor, será que funciona mesmo? Funciona. Eu não vou te dar muitos exemplos, porque eu já vou partir para outro exemplo, proporcionalidade. Tem horas que você olha assim, Senhor, é muito o que eu preciso, para o pouco que eu tenho. E aí Eliseu diz assim, o que é que você tem em casa? A mulher diz assim, tem nada, senão uma botija de azeite. Eliseu diz assim, então está resolvido. Está resolvido, está tranquilo, está de boa. Vai, porque do pouco que você tem, a gente vai ver isso se multiplicar. O Senhor está dizendo, o grande problema nosso é que a gente olha para o pouco que tem e diz, é desproporcional. E o Senhor está dizendo, eu não trabalho a partir de proporcionalidade, eu trabalho a partir de existência. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não precisa, mas quando quer, do pouco que você tem, Ele pode fazer o que bem entender. Aí você diz assim, pastor, tem outro exemplo? Tem. Um dia Jesus estava lidando com os discípulos. Ele diz assim, está na hora da gente dar uma marmita para o povo. Aí os discípulos olharam para ele e disseram assim, o senhor está maluco? Não tem onde comprar. Se a gente tivesse dinheiro para comprar, não teria onde comprar. E se tivesse dinheiro de um ano de trabalho de um homem, a gente não teria condição de comprar para todo mundo. Aí um discípulo desavisado, que desacredita da proporcionalidade divina, disse assim, e o que é o que a gente tem aqui? Porque tem um negócio aqui, 5 pão e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus nem discute, Jesus diz assim, é só pôr aqui na minha mão. Traz aqui. Porque você está olhando para a proporção e está dizendo assim, 5 pão e 2 peixes, não transforma a realidade de uma multidão. Jesus está dizendo, mas eu vou entrar em cena. Eu vou começar a trabalhar. E Jesus está dizendo, o primeiro processo que você precisa entender para começar a mudar a sua mentalidade para aquilo que Deus tem para você, é que quando você se deparar com a mínima existência, para de temer e pedir milagre, comece a agradecer. É o que Jesus faz, quando Ele pega o pão e os peixes na mão, Ele não diz assim, Pai, multiplica agora. Ele já começa agradecendo, Pai, eu quero te agradecer por esses 5 pães e esses 2 peixes. Jesus está dizendo, você vai voltar para casa hoje, vai pegar o que sobra, vai levantar para o céu e vai começar, Pai, graças te dou, porque não tem muita coisa aqui, mas isso aqui vai multiplicar de um jeito, isso aqui vai se transformar de um jeito, isso aqui vai encher minha casa de um jeito. Se prepare, porque você vai lidar com essas incoerências do Senhor. E tudo que essa mulher vai receber diante do profeta é uma palavra. Ela não sai diante do profeta com uma cesta básica, com dinheiro na conta. Ela sai de lá com uma palavra. E olha como as coisas são incoerentes quando você vai lidar com Deus. A palavra que o profeta libera é, sai daqui, vai para o seu ambiente de vida e vai falar com gente. Escute isso, olha o que Deus está fazendo. Você chegou aqui, mulher, porque tem gente que está cobrando você na porta de casa. Agora você vai sair daqui e vai se envolver com gente que não vai te cobrar, mas que vai te emprestar. Deus veio aqui falar com você. O problema nosso é que no meio da crise a gente tem a tendência de generalizar, porque a gente encontrou um cobrador, a gente acha que todo mundo é cobrador. O profeta está dizendo para ela, você vai aprender que nem tudo na vida é credor.
tem também, permita-me criar essa expressão, tem emprestador. Jesus está dizendo, o seu problema eu posso resolver, mas eu vou resolver de um jeito que você não esperava. Eu vou conectar você com gente, porque você chegou aqui porque gente criou o problema, mas você vai sair daqui e vai entender que gente colabora para resolver problema também. Jesus trouxe você aqui para você entender, porque no meio das suas crises, ele diz assim, todo mundo é problema, todo mundo é a causa da dor, todo mundo é a causa do meu pranto, todo mundo é a causa do meu sofrimento, todo mundo é a causa do meu trauma, todo mundo é a causa, todo mundo é a causa. O Senhor está dizendo para você hoje, sai daqui, volta para a vida, e você vai entender que nem todo mundo é credor. Tem gente que empresta, tem gente que abençoa, tem gente que é porta de milagre, tem gente que contribui. Agora tem um tratamento aqui maravilhoso que Deus está fazendo com essa mulher. Deus está dizendo, até agora a dívida era entre você e o credor. Agora o processo de necessidade vai migrar da sua casa para toda a sua vizinhança. Toda a sua vizinhança vai saber que você precisa de empréstimo, nem que seja de uma vasilha, mas você vai sair desse pedestal do orgulho. Você vai começar a ter que expor a sua crise, porque tem gente que luta muito, não para resolver o problema, mas para manter a aparência que não sofre. Tem gente que não se esforça para cuidar da crise, tem gente que se esforça para parecer que está bem. Tem gente que ao sair de casa, sai arrebentado, vida arrebentada, tudo quebrado, mas quando desce do carro no pátio da igreja, olha para o marido e diz assim, é melhor pegar na mão para a gente entrar junto. Porque vai que o pastor percebe que a gente está brigado. Tem gente que há tempo já perdeu a vida espiritual, mas quando chega no culto e o povo canta, ele diz assim, é melhor eu levantar a mão, fechar o olho e dar uma forçada para ver se cai uma lágrima, porque o importante é que eles não saibam que eu estou arrebentado. Deus veio aqui dizer para você, o problema é que você está mantendo sua reputação de que está tudo bem, e o Senhor está dizendo, eu quero tratar esse orgulho que está aí dentro do coração. Vai sair, vai bater na porta de vizinho e vai dizer assim, eu preciso, eu dependo, eu quero, me ajuda, faz alguma coisa. E o Senhor está dizendo para você, você diz assim, pastor, eu não quero incomodar. Não é que você não quer incomodar, você não quer expor que você precisa. Não é que você não quer ser incômodo, você não quer se sentir humilhada. Pastor, eu já me sinto humilhado com o problema, agora eu vou pedir ajuda para resolver o problema. Porque você precisa aprender que o Senhor Jesus trabalha a partir de gente, e não é incômodo nenhum você seguir a direção divina. E a direção divina é, abre o coração, fala da tua dor, compartilha a tua crise. Deus vai levantar emprestadores de vasos vazios, para que você viva milagre. Em nome de Jesus. Está na hora de falar, está na hora de compartilhar. Escute essa palavra que Deus está liberando sobre a sua vida. Agora deixa eu dizer uma coisa séria ao seu coração. Uma das orientações do profeta para essa mulher é, volta para casa, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Repita comigo bem forte, existe um tempo em que todos que me cercam verão, diga bem forte, o resultado do que Deus faz. Diga bem forte, porém, há um público no meio dessa crise que precisa ter um autoconhecimento do processo e do provedor. É por isso que Eliseu olha para essa mulher e diz assim, entre em casa e fecha a porta. Os seus vizinhos vão descobrir o que Deus fez depois que Ele fizer, mas os seus filhos vão saber o que Deus fez desde o momento que Ele começou a fazer. Deus está dizendo, é muito mais do que uma provisão que eu quero derramar sobre a sua casa. Eu quero derramar um nível de conhecimento da presença do Deus que você serve, que a tua casa nunca conheceu. Sabe qual é o problema da geração que a gente está criando como filhos? É que eles são filosoficamente bem preparados, eles são teologicamente melhores às vezes do que muitos de nós. Eles têm argumentos e questionamentos maravilhosos, mas falta
falta-lhes uma coisa essencial para viver o Evangelho: experiência com Deus. E no meio dessa crise, Deus está dizendo: eu vou abrir uma porta de conhecimento dentro da sua casa. Sua casa vai ver a presença de Deus, o agir de Deus e o trabalhar de Deus naquele lugar. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um momento na vida que a chave vira, e que a experiência que marca o coração nunca mais sairá da sua memória e do coração. E é isso que Deus quer fazer no meio dessa dor que você vive. Ele está dizendo: eu quero sua casa de porta fechada, não só para receber a provisão, mas para conhecer o processo e o provedor. Imagine você a cena. A mulher entra em casa e os filhos perguntam: mãe, conseguiu alguma coisa? Ela diz: consegui. Uma palavra. Como assim, mãe? Eu tenho só uma orientação. A gente vai pedir vasos vazios, não poucos, muitos. Vamos encher essa casa de vasos vazios, e quando a gente encher a casa de vasos vazios, a gente fecha a porta, não conta nada para ninguém. E o que a gente faz, mãe? Pega essa botija de azeite que sobrou aí e começa a derramar sobre os vasos vazios. Mas, mãe, é só mudar de vaso de uma para outra? A mulher devia olhar e dizer assim: eu não sei, mas pelo que eu entendi, vai acontecer alguma coisa quando a gente começar a derramar o azeite. Aleluia. Aleluia. Imagine os três dentro da casa, e daqui a pouco o menino pega e diz assim: mãe, pega aqui esse vaso aqui. Aí a mulher pega a vasilha de azeite e começa a derramar. É impressão minha ou está enchendo? Está enchendo, mãe? É impressão minha ou o azeite não acabou ainda? Não acabou ainda? Mãe, para que está enchendo. Traz mais uma. Mãe, está acontecendo alguma coisa, porque a senhora já está enchendo o segundo e não acabou ainda o azeite. Traz mais um, filho, traz mais um. E ela vai enchendo e começa a encher, e a casa vai sendo tomada por aquele mover da presença gloriosa de Deus naquele lugar. E os filhos e a mulher entendendo: Deus entrou aqui, Deus baixou nesse lugar de forma especial. A presença de Deus está envolvendo nossa casa. Deus está fazendo um milagre. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quando é que eu comecei a me envolver com o estudo da Bíblia Sagrada? Estudo mesmo, sério, lendo, pesquisando, me interessando. Aos 22 anos de idade. Aí você vai me dizer assim: e antes disso, Pablo? Antes disso eu não tinha muito interesse. Antes disso eu não era muito fã desse negócio. Antes disso eu era um pouco rebelde. Mas tinha uma coisa aqui dentro. Eu sabia: Deus cuida da minha casa. E sabe quando é que essa chave vira? O dia que você vê Deus se manifestar na sua casa, nas coisas mais simples. Eu sou o filho mais velho. Meu pai passou por uma fase muito complicada financeira, e ele era metalúrgico de formação. Então ele trabalhava de segunda a sexta em empresas metalúrgicas, e no sábado e domingo ele arrumou um bico para fazer. E era em um açougue, numa cidade vizinha à nossa.
como Londrina e Biporã. E aí o dono do açougue me disse para ele: você tem seu filho mais velho? Ele disse: tenho. Quantos anos ele tem? 9. Traz ele. Eu vou dar um dinheirinho para ele também. Para você eu dou um dinheiro e dou um tanto de mistura para você passar a semana. Vou te ajudando. Meu pai disse: não, ok. E aí meu pai me chamou para ir trabalhar com ele todo sábado. 9 anos de idade. Teve um dia que eu entrei no carro, meu pai tinha um Fusca. Aí meu pai, quando eu entrei no carro, ele saiu com o carro de onde a gente morava. E aí no caminho ele me disse assim: filho, a gente não tem gasolina para chegar lá. Só que era muito cedo, era 6 horas da manhã. Ele disse assim: eu acho que o carro vai parar daqui a pouco, mas faz o seguinte, quando o carro parar, você fica quietinho dentro do carro. O pai vai caminhando até o lugar que a gente tem que trabalhar. Vou pedir ajuda, venho pôr gasolina no carro e a gente chega. Tá bom? Eu olhei para ele: tá bom. Mas aquilo me deu um medo tão grande que eu disse: meu Deus, vou ficar sozinho no meio dessa via aí, 6 horas da manhã, tudo vazio. E eu não sei se eu orei, se eu torci, se eu fiz figa, não sei o que eu fiz. Só sei que eu ficava torcendo. Não acaba a gasolina, 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 não acaba a gasolina. Só fiquei quietinho ali pensando: meu Deus, se essa gasolina acabar eu estou morto, se essa gasolina acabar eu estou morto. De repente meu pai entrou na cidadezinha, ele disse assim: nossa, filho, deu para chegar. E aí quem teve carro velho sabe dessa cena. Qualquer descidinha ele punha na banguela. Quem conhece essa expressão? Tem um monte de pobre aqui. Ex, né? Ex. Chegava na descidinha, ponto morto. E vamos economizar. Às vezes fazia até assim no banco para dar mais impulso. E aí eu lembro que ele conseguiu parar em frente ao lugar que a gente ia trabalhar. Quando deu horário de almoço, a gente almoçou. Cerca de 1 hora e pouco depois, era umas 2 horas da tarde. Eu estava trabalhando no fundo do açougue, fazendo um servicinho bem meia boca. Me deixavam lá só para ganhar alguma coisa. De repente meu pai entra e disse assim, ele me chama de Juliano: Juliano, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E eu fui atrás dele. Ele disse: vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E aí ele saiu fora do açougue. E quando eu cheguei fora do açougue, tinha umas 3 pessoas em volta do nosso carro. E aí eu cheguei perto, meu pai olhou e disse assim para o rapaz: conta para ele o que aconteceu. O rapaz olhou: contar para ele? Menino de 9 anos. Aí meu pai: conta para ele. Aí o rapaz falou: não, eu passei aqui, eu senti um cheiro muito forte de gasolina. E eu olhei perto do carro de vocês, tem uma poça embaixo do carro de vocês de gasolina. E aí eu entrei no açougue, perguntei se o carro era de alguém. Esse senhor aqui é o seu pai, falou que é de vocês o carro. E aí eu pedi para ele vir ver que tinha uma poça de gasolina aqui. E eu falei para ele: pode estar furado, vazando alguma coisa por baixo. E aí ele olhou e ele resolveu abrir o capô. O Fusca você abastece pela frente. Ele abriu o capô e quando ele tirou aquela tampinha do negócio da gasolina, estava na boca, balançando assim, ó. Aí meu pai olhou para mim e disse assim: filho. E eu perguntei para todo mundo aqui, ninguém pegou o carro, ninguém abriu o carro, ninguém mexeu no carro. Jesus veio aqui, colocou gasolina no nosso carro, a gente viveu um milagre. Naquele dia eu entendi, eu sirvo um Deus que cuida de qualquer coisa da minha vida. Eu vi um milagre chegar. Você pode dizer: não creio, o problema é seu.
Você pode dizer, isso é mentira, problema é seu. Você pode dizer, isso não acontece, problema é seu. Porque isso não é para você, foi para mim. É por isso que hoje, mais de 30 anos depois, eu estou dizendo, se eu cheguei até aqui, é porque um Deus entrou na minha casa lá e decidiu se manifestar naquele ambiente e me mostrou, eu ainda sou o Deus que cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida de vocês. Deixa eu dizer uma coisa séria para o seu coração. Quando essa crise passar e alguém perguntar para você como é que aconteceu, toda a sua casa vai levantar a voz e vai dizer assim: foi Deus. Quando isso tudo terminar, vocês vão se assentar ao redor da mesa, vão olhar um para o outro e vão dizer assim: não tem explicação, né? Não tem. Foi Deus que entrou aqui. Foi Deus que chegou nessa casa. Foi Deus que tocou na nossa família. E eu vim aqui ministrar isso para você. É mais do que uma provisão que está chegando. É um derramado conhecimento de Deus como você nunca percebeu. Não é um milagre apenas com um fim em si mesmo. É um milagre como um sinal apontando para algo muito maior. E é isso que os milagres são. Eu gosto da abordagem que João faz a respeito do milagre. Ele está dizendo assim: o milagre é um sinal. Sabe o que o João está dizendo? O sinal não é a vida, mas aponta para ela. O sinal não é grande o suficiente. O sinal aponta para o que é grande de verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você chegar em alguma via de Londrina e se deparar com a placa Estádio do Café, você vai olhar e vai dizer assim: ah, isso é um sinal. Está me dizendo, Estádio do Café, mais à frente. Se você seguir as placas, elas vão te colocar diante do estádio. Quando você chegar lá, você vai olhar e vai dizer assim: uau, o estádio é maior que a placa. Uau, nem se compara o estádio com a placa. Jesus veio dizer para você: o milagre é só o sinal que está apontando e dizendo: vai, caminha, porque você vai conhecer um que é maior que o sinal. Você vai conhecer um que está acima do sinal. Você vai conhecer um que está acima do milagre. Você vai receber conhecimento daquele que domina todas as coisas. E ele vai dizer para você: mais do que uma provisão, mais do que uma casa cheia de azeite, você vai poder testemunhar, você e a sua casa: Deus cuidou da gente na pior fase da vida. E é por isso que a gente chegou até aqui. Agora deixa eu dizer uma coisa a você e eu termino. Tem horas, tem momentos que Deus faz para solucionar pontualmente. Agora tem horas e tem momentos que Deus decide arrebentar. Olha o que ele diz para a mulher: vai, vende. Pode cuidar do milagre. Pode zelar do milagre. Pode trabalhar com o milagre. Faz outra coisa, moça. Paga a dívida. Quita tudo. Porque você não pode ficar devendo para credores. A bênção de Deus derramada sobre você eliminou da sua vida todo o sentimento de devedor que você tinha. Te conecta com alguma coisa? Se esse texto não te mostra Cristo, deixa eu te lembrar. Paulo, escrevendo a uma igreja, vai dizer assim: vocês tinham uma dívida que era contrária a vocês nas suas ordenanças. Ela colocava vocês como devedores. Mas veio um que tomou a cédula e disse: eu vou pagar.
foi lá na cruz, cravou ela. E a partir de agora, vocês podem andar de cabeça erguida. E aí, se alguém te perguntar, por que você anda de cabeça erguida? Você não vai dizer, porque eu sou bom. Você vai dizer assim, porque pagaram minha conta. Você não vai dizer porque eu sou melhor. Você vai dizer assim, pagaram minha dívida. Eu não devo mais nada, é por isso que sobre mim não pesa nenhum tipo de acusação. A minha conta foi paga. Essa mulher está prefigurando o que eu e você viveríamos. Todos nós aqui vamos viver milagres de Deus. E quando a gente viver esse milagre, a gente anda de cabeça erguida. Alguém vai dizer assim, soberba? Não, garantia de que aquilo que eu recebi paga a minha conta. E eu posso usufruir do milagre, da graça, da misericórdia, o tempo que for. Agora deixa eu dizer, tem vezes que Deus faz para resolver pontualmente, tem vezes que Deus faz para sobrar. E eu acho isso lindo. A mulher vai e diz assim, eu quero pagar uma dívida. Quando ela volta, Eliseu diz assim, vai, vende, paga a dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Como é que é? Não, mas eu vim só buscar a solução da dívida. Vai receber uma aposentadoria vitalícia. Não, eu vim só para resolver o problema aqui que eu devia. Vai receber uma pensão contínua. Porque você vai receber, em muitos momentos, mais do que você pensa, mais do que você pede, mais do que você imagina. Teu Deus tem capacidade de exceder. Deus é especialista em exceder. E eu quero liberar essa palavra sobre teu coração. Como é que vocês estão chamando isso aqui? Clama Demarque? Clama Demarque. Quem aqui tem um clamor que apresentou ao Senhor? Quem aqui tem uma necessidade e apresentou ao Senhor? Levanta a mão bem alto, só quem tem um clamor. Você está clamando por alguma coisa, sim ou não? Sim ou não? Eu não gosto de fazer isso não, irmão. Eu sou um assembleano chato, como 99,99% dos assembleanos são. O assembleano tem uma chatice congênita. Por isso todas as vezes que um pregador diz, olha para o teu irmão, diga para ele, a gente fica perturbado. Mas como eu sempre digo, hoje eu estou pregando, eu vou fazer. Olha para esse irmão do seu lado e diga para ele, o seu clamor vai ser resolvido de um jeito que você não pediu. Diga bem forte, você achou que pediu muito, mas teu Deus é especialista em exceder. Aleluia. Aleluia. Rebacaia manchona bandaracé. Ele bacanchona bandaracé. Ele bacaia manchona bandaracé. Ele bacanchona bandaracé. Ele bacanchona bandaracé. Especialista em exceder. Esse é o Deus que você serve. Fica de pé, por favor. Guarde essa informação no seu coração. Só funciona de fato o que começa nele e termina nele. A busca começa em Eliseu e a casa cheia de azeite termina em Eliseu. A mulher está dizendo, começou nele no tempo da escassez, termina nele no tempo da abundância. O que gera um milagre determina como a gente o usa. O que tem a palavra da direção no tempo da ausência
tem que ter a palavra de direção no tempo da abundância. Isso fecha um princípio que está relacionado ao eterno. Ele é alfa e ele é ômega. Ele é começo e ele é fim. Isso não é apenas uma designação para ele. Isso é um chamamento dele para nós. Em mim começa, em mim termina. Começa em mim, deságua em mim. Deus está dizendo, como é que você começou o Clama Demac? Comecei buscando, comecei pedindo, comecei... como é que vai terminar? Você diante dele dizendo, deu certo. Funcionou. O Senhor ouviu mesmo. O Senhor é poderoso. E aí eu gosto de pensar nisso. Aí eu fico pensando, Deus dizendo assim, e agora? E agora eu vim aqui te ouvir. Porque aquilo que eu não consigo produzir, eu não posso querer gerir. O que eu não consigo produzir, é melhor falar com quem produziu, para saber como melhor usa. Deus está dizendo, começa nele e termina nele. O Clama Demac não vai começar com você tendo independência, dizendo agora eu vou fazer o que eu quero. O Clama Demac vai terminar com você prostrado e dizendo, o milagre aconteceu, agora eu quero saber como é que usa. E o Senhor vai dizer, vai usar, vai abençoar. E se prepare, tem gente que vai dizer, pastor, soprou do Clama Demac 2024. Estou colhendo bênção 2025, estou colhendo bênção 2026, estou colhendo bênção 2027. Está sobrando desde aquele dia. Oh glória. Vai sobrar. Você crê nisso? Ora com alguém agora. Escolhe alguém para orar. Pastor, não vai chamar ninguém aqui à frente? Não, vou chamar não. Direção que o Espírito de Deus dá ao meu coração, você vai orar aí. Até porque não tem ambiente mais privilegiado da igreja, né? Já não cabe mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer calmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os seus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Aumenta o volume da voz. Eu creio oh glória. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e eu espero, Senhor. Espero em ti. Escute isso. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim e comece a sorrir. Feche os seus olhos nessa hora. Do teu lado eu estou. Senhor, tu estás É aqui. bom que você saiba. A tua presença está dentro desse ambiente. Nunca
Há um peso da tua presença sobre esse lugar. E o Senhor, no meio dessa crise, está moldando corações aqui, que se acostumaram a dar certo, que se acostumaram a resolver situações, mas que precisam nesse tempo aprender que ainda são seres dependentes. O controle fugiu das mãos, a segurança saiu do coração, e tudo que resta agora é uma preocupação, uma incerteza, uma dúvida. Eles não sabem como resolver. Mas hoje o Senhor entra nessa casa com voz mansa e suave e declara: quando você não sabe como resolver, saiba com quem falar. Senhor, a tua voz desse lugar propaga. Não aceitaremos decisões que comprometem a nossa casa. Nós não aceitaremos soluções que desestruturam aquilo que está sob o nosso cuidado. Se para resolver o problema no aspecto natural implicar em sacrifício de gente, de ministério, de família, nós rejeitamos, porque nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer um milagre. Senhor, nós estamos preparados, Pai, para lidar com as suas direções inusitadas. A gente vem aqui dizendo: eu preciso de alguma coisa, e o Senhor nos pergunta: o que é que sobrou? E talvez o teu filho diga: não sobrou nada, porque de fato problema financeiro não se resolve com glória. Problema financeiro parece que não se resolve com aleluia. Problema financeiro parece que não se resolve com língua estranha. Mas hoje o Senhor está dizendo: se sobrou adoração, se sobrou louvor, se sobrou glorificação, sobrou alguma coisa que eu quero trazer à existência como chave de milagres. E se nessa noite o Senhor nos faz entender isso, eis-nos aqui para reconhecer. Como Paulo e Silas, presos na prisão, disseram: não tem chave para abrir, não tem exército para tirar a gente daqui. A gente vai louvar e a gente vai orar, a gente vai cantar, a gente vai bendizer, a gente vai glorificar e a gente vai exaltar. É o que sobrou, e se sobrou isso, é porta de milagre. Senhor, obrigado por me fazer entender. Tem gente que cobra, mas tem gente que empresta. Tem gente que tenta arrancar os filhos que me sobraram. Tem gente que diz: eu vou te ajudar a não perdê-los. E hoje, Pai, dentro desse ambiente do Clama Demac, essa igreja não será conhecida apenas por um ou dois que causam problemas. Essa igreja será conhecida como aqueles que abrem a porta, estendem a mão e dizem assim: uma vasilha é minha, uma vasilha é minha, uma vasilha é minha, uma vasilha é minha. Eu entrego uma, eu entrego uma. Eu não quero piorar, eu quero ajudar a viver o seu milagre. Nem todo mundo cobra, tem gente que empresta. Pai, e eu sei que esse milagre vai invadir a minha casa, mas acima de tudo esse milagre vai invadir a minha família. Tem famílias que a partir desse tempo do Clama Demac viverão anos e anos até o que o Senhor volte, declarando: foi no ano de 2024, no mês de janeiro, que Deus entrou na nossa casa no Clama Demac, mudou a história da minha casa, mudou a história da minha família, mudou a história dos meus negócios, mudou a história do meu ministério. E hoje eu estou aqui com a minha casa dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque Ele entrou na nossa história. Oh glória!
Senhor, tudo começa em Ti e tudo vai terminar em Ti. Eu não vou fazer a gestão de um milagre, porque não sou eu quem produz milagre. Então começa em Ti e termina em Ti. Começa contigo e termina no Senhor. Por isso hoje eu quero terminar declarando que o que o Senhor tem para mim é muito maior, porque eu vim buscar uma solução. O Senhor vai dar em abundância para sobrar. E eu quero dizer, Pai, eu creio nisso. 2024 será o ano da solução do problema e das sobras que vão me abençoar por muito e muito tempo. Se você crê nisso, levante as suas mãos aos céus e você vai declarar ao Senhor que o que Ele tem é bem melhor. Que eu tenho Diga. é bem maior. Pois só eu sei. Só eu sei do teu amanhã. Então recebe abraço meu. tem muita gente para pouca voz. Você pode aumentar o volume da tua voz hoje, Ade Maria Cecília. Você pode dizer uma vez mais: o que eu tenho é bem maior. Pois só Ele. Isso e tome posse. Então recebe, pois da tua vida, um grande coral, só a igreja. Eu curo. Sorrir